História completa Sakura Card Captor. Um clássico. Hora da história. Deixa eu ver aqui. Porque minha tela tá meio quadradinha. Vocês estão percebendo que minha tela tá quadradinha? É uma impressão minha, velho. Ah, não. É o vídeo dele mesmo que tá quadrado, velho. 480p só. E esse vídeo é de que ano, velho? É recente, é de 5 meses atrás. Velho, o que aconteceu com esse vídeo? E cá estou eu fazendo mais um Tá. vídeo de história de anime para menininhas. Se vocês não sabem, eu já fiz a história de Sailor Moon e hoje eu gostaria de trazer um dos clássicos que eu mais gosto particularmente. Deu pra ver que eu tenho muita preferência para esses animes dos anos 90. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem outros animes dessa época, outros shoujos e qual deles gostaria de ver aqui no canal. Também se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Sakura Card Captors. Sakura é uma garota completamente normal. Ela mora com o seu irmão mais velho, o Toya, que tem 17 anos e vive implicando com ela. E também com seu pai, Fujitaka, que é um verdadeiro amor, ele é professor de arqueologia. Só que quando a Sakura tinha apenas 3 anos, a sua mãe faleceu. Mas ela diz que não se sente sozinha. E ela é apaixonada por Yukito Tsukishiro, o melhor amigo do seu irmão que ela vê todos os dias no caminho da escola. A sua melhor amiga é Tomoyo Daidoji, que é extremamente inteligente e ama gravar vídeos e tirar fotos. Pra quem não sabe, isso foi muito forte na cultura do Japão e muitos tinham esse hobby de gravar vídeos, tirar... Percebe que é anime pra menina pelo traço, pelo tipo de cabelo e pelo zoião, velho. Fotos. Tanto que as marcas mais famosas de câmeras vêm de lá, como Nikon, Sony, Canon, enfim. Naquele dia, quando Sakura chega em sua casa, ela acaba ouvindo um barulho estranho vindo do porão. Curiosa, ela decide investigar e encontra o livro Clow. Ao abri-lo, ela encontra uma carta chamada Wind, que ao ter o nome pronunciado, faz com que todas as outras cartas saíssem voando aleatoriamente. E antes que ela consiga entender o que estava acontecendo, surge um pequeno ser do livro, e ele se apresenta como Kerberos, o guardião das cartas Clow. Quando ele vê que todas as cartas sumiram, ele pira, explicando que por isso o mundo estava em grande perigo. Ele explica que as cartas foram criadas por um poderoso mago chamado Clow Reed. Ah, então por isso cada uma delas possui um poder cartas único e especial, e nas mãos erradas elas podem causar o caos. Por isso elas foram seladas. Seu dever era protegê-las, mas ele acabou dormindo por 30 anos. Ao perceber que Sakura conseguiu usar uma das cartas, ele decide transformá-la na nova Card Captor, dando uma chave mágica que se transforma em um bastão. A sua missão agora seria recuperar todas as cartas. Então amarrou o shoujo Não era mesmo, né? algo que ela queria, mas quando ela se depara com a carta Voo, uma enorme criatura alada causando caos, ela até hesita em um primeiro momento, mas em um ato de coragem, ela pula sobre a criatura e usa a Wind para imobilizá-la, e assim consegue selar a carta de volta ao seu estado original. E com ela, Sakura pode dar asas ao seu cajado e voar. Apesar do medo inicial, essa é apenas a primeira de muitas aventuras que ela viverá. Então eu já No dia saquei que cada seguinte, a gente carta descobre dá ela que a uma nova Tomoyo habilidade. viu tudo que a Sakura fez e ainda acabou filmando. Mas ela ficou muito empolgada, incentivando a Sakura a aceitar o seu destino de heroína e falando que ela deveria ter bordões e poses. Ela também conhece o Kerberos, e por achar ele muito fofinho, elas acabam o apelidando de Quero. E naquela noite, algo começa a bagunçar toda a escola, suspeitando que seja outra carta Clow. Sakura, Quero e Tomoyo vão investigar. E a Tomoyo é extremamente rica. Ela anda com vários seguranças e tem um carro cheio de roupas que ela levou para Sakura, dizendo que ela tem que se vestir de forma adequada para cada missão. E claro que ela também filmaria tudo, afinal é o que ela mais ama fazer. Investigando, descobrem que a responsável pelo caos é a carta Sombra, que
se aproveita da escuridão para aumentar o seu poder. Sakura tem dificuldades para enfrentá-la até que seus amigos conseguem enfraquecê-la, acendendo todas as luzes do prédio. E assim a carta revela sua verdadeira forma. E mais uma vez ela consegue selá-la usando o Wind. E depois de uma visita ao aquário, outro perigo se manifesta. E graças ao Toya que trabalha lá, Sakura consegue salvar uma colega e um pinguim de um ataque inesperado. No mesmo dia, Yukito aparece em sua casa. E ela, animada, decide preparar panquecas para ele. Yukero diz que o que aconteceu mais cedo provavelmente se trata da carta Água, uma das 4 cartas elementais e é extremamente poderosa. Com as suas habilidades atuais, Sakura não teria chance alguma contra ela. Então, para ajudá-la, Tomoyo dá a ela um celular, e assim elas podem se comunicar caso algo aconteça. Pensativa sobre tudo isso, a Sakura acaba esbarrando no Yukito, que agradece pela comida e para compensá-la, a convida para comer no aquário. Seria tipo um encontro, pelo menos para ela. Porque vamos ser sinceros que pensar nessa relação é bem problemático. Ele acaba mencionando um gigantesco freezer para armazenar a comida dos pinguins. O que Famoso dá dá uma Sakura pescadinha uma porque ideia. quer me dar. Mais tarde, ela e Quero se infiltram no aquário para atrair a carta água até o freezer. E quando ela se aproxima, ela usa o Wind novamente, só que como a temperatura estava muito baixa, ela acaba congelando e assim ela consegue capturá-la. Depois de um dia que teria um piquenique, a Sakura acaba tendo que fazer tarefas domésticas, tendo que cancelar os planos com Tomoyo. Enquanto organiza as cartas com Quero, Aquela amiga ela dela não é encontra a branca demais, carta não, da é? madeira e outra também Bem coberta pálida, de né? tinta. Ela sai para entregar algo para o seu pai e quando volta, ouve um barulho estranho no porão novamente. Uma árvore gigante começa a crescer e a situação foge de controle. Por sorte, Tomoyo aparece e ajuda a capturar a criatura, só que ela reaparece. E o Quero então explica que ao capturar uma carta, a Sakura deve escrever o seu nome nela, ou então ela não será sua. Ou seja, alguém está controlando a carta. Com o novo traje que Tomoyo trouxe, Sakura enfrenta a carta da chuva, conseguindo capturá-la com a carta da água. Tudo volta ao normal, mas a casa ficou destruída. Mas a Tomoyo estava lá para ajudar, e assim elas arrumam tudo. Depois, uma nova loja de pelúcias abre na cidade, e Sakura vai visitá-la com suas amigas. Lá, elas conhecem a dona Maki Matsumoto, que é super fã desses bichinhos. Só que algo muito estranho acontece toda vez que alguém compra uma pelúcia. Ela até mesmo tentou se mudar para recomeçar tudo, mas os problemas continuaram. As garotas então suspeitam que isso seja uma obra de uma carta e descobrem que é a carta do salto, que estava controlando as pelúcias, tendo uma batalha Carta muito do difícil, salto. mas por fim Sakura consegue capturá-la e Maki pode seguir finalmente com o seu negócio. Depois uma outra amiga chamada Naoko conta que viu algo estranho na floresta. Sakura e Tomoyo vão investigar e encontram a carta da ilusão, que faz a Sakura Agora ver as a sua cartas de própria ações, né? mãe. O ato de Ela saltar. quase cai de uma grande altura, mas Yukito acaba a salvando. Nessa confusão, Quero explica que a carta estava manipulando os seus sentimentos. E depois, no dia do aniversário da sua mãe, Sakura e Toya vão ao museu e encontram a carta do silêncio, que claro odeia barulho, e eles conseguem capturá-la com a ajuda da carta sombra. Enquanto isso, um novo estudante chamado Lee Shoran chega na escola diretamente lixo. de Hong Kong. Acontece que ele sabia da existência das cartas Clow, tentando pegar as da Sakura, mas é impedido pelos mais velhos. O Quero então explica que ele pode ser do clã Lee, afinal os pais do mago Clow eram da Inglaterra e da China, então existe a possibilidade dele ser da linhagem do mago. A Sakura fica em dúvida se ela deveria entregar as cartas por conta disso, mas o Quero explica que não, as cartas são dela, ela é a Card Captor. Na próxima luta contra a carta Trovão, o Shoran acaba aparecendo também, e ele demonstra todo o seu poder, fazendo a Sakura até mesmo ficar envergonhada. Ela até ajuda ele para vencer a batalha, mas Lee ainda tem certeza que ela não merecia esse posto. E assim ela fica triste no dia seguinte, e sua outra amiga, a Rika Sasaki, tenta animá-la indo para uma loja de broches, comendo doces, e quando elas vão colocar esses broches, a Rika fica maluca do nada. E esta era a carta espada. E mais uma vez o Lee aparece conseguindo proteger a Sakura. Ela impede que ele machuque ela de alguma forma e usando a carta ilusão consegue derrotá-la. E já que sua amiga tinha perdido seu broche, a Sakura decide presenteá-la com o que ela tinha comprado.
comprado. Depois a Sakura acaba conhecendo a mãe da Tomoyo, que se chama Sonomi, que já conhecia o Fujitaka, pois ela era prima da Narihiko, a mãe da Sakura. E ela não gosta muito do seu pai, pois acha ele meio forçado, sendo sempre feliz e amável. E, enfim, eles acabam participando de uma corrida e muitas pétalas de cerejeira começam a cair, formando uma piscina delas. E quem estava fazendo isso era a Carta-Flor, que não queria nada de mal e só estava dançando, sendo assim facilmente capturada. Sonomi começa a brigar novamente com Fujitaka, mas a Sakura acaba invocando duas flores de Nadehiko, essa flor cujo nome da sua mãe foi inspirado. E isso... Mano, o que eu acho engraçado é que as magias vão acontecendo e ninguém liga, tá ligado? É tipo super normal, né, mano? Caralho, velho. faz com que eles se entendam. E aí a Sakura vai até a casa da Tomoyo. Casa não, uma mansão. A Tsunomi então fica muito feliz, pois a Sakura lembra muito a sua prima. E assim ela fica nostálgica, lembrando de como ela era. Atrapalhada, vivia se machucando, mas as duas eram inseparáveis. Ela também fala sobre o Fujitaka, dizendo o quanto ele é perfeitinho. Tipo, eu não sei se for de fato o mundo que tem esses heróis, vou colocar assim, né, velho? Aí o pessoal já tá meio que acostumado ali, né? Como se fosse um mundo de heróis mesmo, né? A gente sabe que existem vilões, né? E heróis, né? Como se fosse um mundo assim. E não é tipo sei lá, um Shakugan no chama, que ninguém sabe que existe sobrenatural, né? Eles usam ali eles param um tempo ali, uma dimensão bully, vou colocar assim, sei lá. Que eles lutam, quebra tudo, depois restaura tudo como era antes, né? Aqui só vai acontecendo a magia mesmo, o pessoal continua, foda-se, né? Separáveis. Aparece um coelho gigante, pétala caindo do nada. Quanto ele é perfeitinho, e é exatamente isso que a irrita. Então Tomoyo revela o verdadeiro motivo de ter convidado a Sakura. Dentro de uma caixa há uma carta Clow protegendo algo valioso. Ela percebe que é a carta escudo, então a Sakura usa a carta espada e consegue derrotá-la. Dentro da caixa havia um buquê de flores. Sonomi explica que ganhou aquelas flores no dia do casamento de Nadehiko. Eram flores de cerejeira, ou sakuras em japonês, o nome que a prima sempre quis dar à sua filha. E também tinha uma borracha que foi o primeiro presente que ela recebeu dela. Depois um dia muito estranho acontece. Afinal, ele começa a se repetir várias vezes e apenas quem usa magia consegue perceber isso. Indo até a torre do relógio, descobrem que o culpado era a carta do tempo. E é o Lee quem acaba conseguindo derrotá-la. É o Lee e ele fica com ela, pois eles descobrem que quem derrota a carta é quem vira o seu dono. Depois, no zoológico, a carta poder acaba aparecendo e desafiando a Sakura para um cabo de guerra. Até um elefante tenta ajudá-la, mas ela não consegue. Mas com a ajuda secreta de Choran, ela sai vitoriosa e consegue capturá-la. Depois, o Toya na escola vai ter uma apresentação de teatro. É uma adaptação de Cinderela com os gêneros trocados. Poucas coisas começam a dar muito errado por conta da carta. Ficou meio confuso, de fato, né, velho? Ali, realmente. Eu acho que a carta vai pra quem... Acho que quem derrota ela tem o direito de reivindicar ela, né, velho? Aí ali o cara tem que colocar o nome. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? A névoa, a Sakura então consegue derrotá-la com a carta sombra. Depois ela acaba perdendo a outra carta, a carta da tempestade, para o Choran. E isso faz com que ela discuta com o Quero, que acaba comendo os chocolates do seu pai para se vingar, mas eles tinham álcool e ele literalmente fica bêbado andando pela rua. E aí ele é encontrado por uma garotinha chamada Akane, que cuida dele muito gentilmente. Ela fica muito sozinha em casa, pois a sua mãe trabalha demais, e ela diz que seu pai está morando em um lugar chamado Céu. E é por isso que ela tem o sonho de um dia voar, o que acaba acontecendo, mas sai do controle por conta da carta flutuação. A Sakura acaba aparecendo para salvá-la e por fim ela iria mudar de endereço, pois a sua mãe conseguiu um emprego onde conseguiria ficar mais tempo com ela. Então chega as férias de verão, Sakura e o Kito vão para uma cabana e conhecem um senhor idoso que vive sozinho. Ele acaba mostrando um dos seus quartos que pertencia à sua neta que já faleceu há muito tempo, o que é muito triste, mas mesmo assim eles conseguem se divertir. O senhor mostra uma pintura de arco-íris explicando que sempre gostou de vê-los, e como presente dá a Sakura uma roupa que era da sua neta. Ela fica meio envergonhada, mas ele insiste. A Sakura fica tocada pela situação dele, então no último dia ela decide fazer... Muito obrigado, meu querido. Beijo no seu coração, tamo junto. 2021. Não sei porque não tocou a campainha, velho. O que aconteceu que não tocou a campainha?
Bugou, velho. Não sei porque eu não tô com campanha, não. Tudo falha, velho. Tudo falha. É só dar um problema que tudo sai do lugar. Enfim. Ó, já já vou anotar aqui, meu querido. Não vou anotar agora, que o vídeo, agora que eu vi que o vídeo é grande. Vamos lá. Sakura uma roupa que era da sua neta. Ela fica meio envergonhada, mas ele insiste. A Sakura fica tocada pela situação dele. Então, no último dia, ela decide fazer uma surpresa para ele, pedindo para ele olhar pela sacada. E usando a carta-chuva, ela cria um arco-íris muito lindo. E aqui vem todo o plot twist, pois por fim descobrimos que na verdade a neta daquele senhor Ou era seja, a hoje, própria amanhã e 2 mãe da semanas. Sakura. Ou seja, ele é o seu avô e ela nem desconfia. Depois eles vão pra praia e as pessoas começam a desaparecer. Com a ajuda de Choran, Sakura consegue derrotar a carta apagar e resolver a situação. E nesse episódio fica claro o quão eles estão mais próximos. Depois, no festival de verão, a Sakura tem um lindo momento com o seu amor platônico. Só que todas essas luzes eram na verdade a carta brilho, e ela percebeu isso. E enfim, as férias estavam acabando e eles precisavam fazer uma tarefa com a ajuda de um livro. Só que toda vez que eles viam ele desaparecia e aparecia em outro lugar. Usando todas as suas habilidades adquiridas, a Sakura consegue por fim capturá-lo, que era na verdade a carta movimento. Só que eles acabam caindo na água mais e o uma Choran ação, sugere que eles vão até a sua casa pois estava perto. E lá a Sakura conhece Wei Yang, um mordomo que é meio que uma figura paterna para o Choran. Afinal, seu pai tinha falecido. E nesse momento acaba chegando a Mei Lin, uma personagem que vem para deixar as coisas de ponta cabeça. Afinal, apesar de ser uma prima, ela era apaixonada pelo Choran. Começando no outro dia na escola, anunciando que eles são namorados. Bem E que o claro movimento que é isso estranho, né, velho? absurdo. O bicho Mais tarde, quando praticamente eles vão teleportava, atrás né? da carta luta, a Meilin acaba indo junto, pois ela quer ajudar o seu amado a capturar as suas cartas. Mas ela acaba mais atrapalhando, para falar a verdade. E depois, quando eles estão treinando, correndo, eles notam que algo estranho está acontecendo, pois o percurso está em loop. Conseguindo identificar o problema, Choran corta a distorção com sua espada, permitindo assim que capturem a carta à volta e escapem. Depois, a Sakura está Carta à preocupada volta. com seu pai, pois ele está trabalhando muito. Ela leva comida a ele, mas todos começam a dormir do nada. E é claro que era a carta sono. A Sakura então consegue capturá-la, mas logo depois cai em cima do notebook do seu pai, o quebrando. E apesar de ele não ficar bravo, ela se sentiu muito mal, decidindo virar a sua assistente e realmente ajudou muito ele. Conseguiu fazer tudo de novo a Daram uma tempo. Depois bordoada, tem uma tá? voz misteriosa na escola que resulta ser, claro, mais uma carta. E esta era a carta canção. E aí tem uma carta muito interessante, que quando a Sakura toca nela, ela fica for muito rico, tudo bem. pequenininha, tendo que sobreviver nesse tamanho para conseguir voltar ao normal. E assim ela captura a carta pequeno. E aí um clone da Sakura acaba aparecendo, causando muita confusão, tanto na escola quanto com o seu irmão, o deixando extremamente ferido. Mas esse percebeu que aquela não era sua irmã. Ela então acaba aparecendo para ajudá-lo, e para conseguir derrotá-la, ela precisava descobrir qual carta era. E por fim, ela percebe que aquela era a carta espelho, conseguindo salvar mais uma vez o dia. Então a gente conhece a professora substituta de matemática deles, chamada Kaho Mitsuki, que parece saber demais e realmente, quando eles são presos pela carta labirinto, ela quem acaba aparecendo e usando uma arma ela consegue libertá-los. Afinal, ela era filha de um monge. O Toya também parece conhecê-la, mas por enquanto fica um mistério no ar. A Sakura então acaba investigando uma nova carta em um santuário, se encontrando com o Choran e tendo uma conversa um pouco mais íntima, até que ela acaba sendo absorvida pela árvore. Era a carta regresso que mostrou um passado que aconteceu ali. Toya e Kaho realmente se conheceram quando ele era um estudante e os dois se gostavam muito. Porém, ela diz que um dia terá que partir e que no futuro ambos amarão outras pessoas, se despedindo dele e avisando que o caos estava se aproximando. Enfim, Sakura retorna ao presente e consegue capturar a carta retorno. No entanto, Choran, exausto, revela que usou a carta tempo para trazê-la de volta, e isso drenou a sua energia. Depois elas notam algo muito estranho. Afinal, as cartas clones tinham se popularizado e cópias delas estavam sendo vendidas. Só que eles sentem uma verdadeira e quem estava com ela era a Meilin, que recusa entregá-la. E isso faz com que a carta se liberte
e os ataquem. Choran se defende com a carta escudo e a Sakura, usando a carta espelho, consegue refletir o ataque e assim capturar a carta disparo. Depois eles enfrentam a carta doce, que faz as coisas ficarem muito doces, transformando os objetos em coisas comestíveis. E para derrotá-lo, eles jogam sal nela, e assim conseguem capturá-la também. E aí eles perseguem a carta corrida, que escapa e acaba sendo acolhida por Rei Tachibana, uma garota mais velha da escola da Sakura, que graças ao poder da carta começa a se destacar nas corridas. Mas a Sakura tem a obrigação de conseguir selá-la. Mesmo meio relutante, ela acaba fazendo isso. Na última corrida da competição, ela estava muito triste, pois tinha perdido seu mascote. Então Sakura decidiu invocá-la e isso faz com que ela ganhe. Não porque ela tinha dado poderes à garota, mas sim porque tinha a motivado e ela venceu por esforço próprio. E aí temos uma dobradinha de cartas no episódio. Primeiramente com a carta grande, que é facilmente capturada quando aparece um gato gigante. E depois a carta criatividade, que era um livro que a amiga da Sakura tinha encontrado e tudo que ela escrevia acaba virando realidade sem ela saber. E assim a Sakura usa a carta grande para ficar gigante e enfrentar o dragão que ela tinha invocado e assim conseguindo derrotá-la e capturá-la. Então aparece a carta troca, fazendo com que Lee e Carol troquem de corpos. Aquele episódio clássico. Eles passam o dia inteiro tendo dificuldades, entrando em situações engraçadas e por fim tem que dar um abraço para desfazer o feitiço. E depois um dia com eles patinando no gelo, todos os seus amigos acabam sendo congelados pela carta gelo. E mais uma vez a Sakura com o Choran se unem para conseguir capturar a carta. Então a Sakura começa a ficar cada vez mais estranha. O gelo é água, né? Caça ao tesouro com Yukito, quando ela vê a lua cheia, ela se lembra do sonho que ela teve e desmaia. Ele a salva, se machuca um pouco, mas ela continua tendo essas visões. No último episódio dessa temporada chegamos no Natal e também é aniversário do Yukito. Eles então vão para um parque de diversões, estão se divertindo muito até que uma carta muito poderosa os ataca. E essa era a carta fogo. Eles fazem de tudo, mas o que realmente acaba funcionando é quando a Sakura tem a ideia de usar duas cartas ao mesmo tempo. As duas outras elementais, água e vento, e assim ela consegue capturar a carta fogo. O que faz esse poder do Quero também retornar. E aí chegamos ao primeiro filme do desenho, que começa com a Sakura capturando a carta flecha. Depois ela tenta sorte e ganha uma viagem para Hong Kong. Ela viaja com seus amigos e se diverte. Quero já conhece o lugar graças ao seu antigo mestre. Eles visitam a casa de Lee, onde conhecem suas 4 irmãs, que acham Sakura adorável e os garotos muito bonitos. Também conhecem a mãe de Lee, que sente o poder de Sakura e sabe quem ela é. Também percebendo que ela está ali não é uma coincidência, ela então volta a lembrar do seu sonho recorrente, sentindo uma presença estranha que a leva até um livro. Sua força faz com que ela o abra, inundando o local com água. A mulher do seu sonho então aparece e pergunta por Chloe Reed, se enfurecendo ao ver que a Sakura tinha as cartas. Conseguindo salvar a Tomoyo, mas os outros acabam desaparecendo junto com a mulher. Quero revela que quando Chloe esteve em Hong Kong, essa mulher tentou enfrentá-lo, porém nunca conseguiu derrotá-lo. Provavelmente o seu ódio ficou selado naquele livro. Sakura então reconhece a capa do livro e se lembra de um lugar que já visitou. A mãe de Choran aparece, entende a situação e abre um portal para outra dimensão para enfrentá-la. Elas então têm uma grande batalha acirrada e no meio disso a Sakura consegue ver lembranças do seu passado, quando Chloe deu um presente para ela e por fim ela entende que na verdade ela o amava. Então ao aceitar a sua perda ela desaparece, deixando a lição de que nunca devemos guardar os nossos sentimentos. E aí começa a segunda temporada com a Sakura sonhando cada vez mais. Como de costume, ela acorda atrasada para a escola e é o seu aniversário, ganhando um relógio do Yukito de presente. Na aula, a Mitsuki deixou de ser a professora substituta e naquele dia, estranhamente, uma forte nevasca começa a cair, o que não fazia sentido para a época do ano. Investigando, ela acaba perdendo o presente do Yukito e fica muito furiosa, usando a carta fogo e conseguindo derrotar a carta neve. E por fim, a Mitsuki encontra o relógio e devolve para ela. A Tomoe então ia participar de um concurso de canto, afinal ela tem uma voz muito linda. Só que ela acaba desaparecendo e é claro que isso
isso era obra de uma carta Clow. Usando então a carta canção, eles conseguem encontrar a carta voz e assim também conseguir capturá-la. Depois de uma excursão colhendo morangos, descompresos, e tudo era obra da carta cadeado. E usando a sua chave, a Sakura consegue Carta facilmente cadeado, capturá-lo. Depois ela fica bem doente, mas é teimosa. Querendo ir atrás de uma carta, ela usa a carta espelho para deixar um clone em seu lugar. Só que seu irmão reconhece que não é ela, afinal ele já lidou com esse clone. Enfim, com a ajuda de Meilin e Choran, ela consegue capturar a carta nuvem, só que seu estado piora muito quando ela volta para casa. Ela precisava de atendimento médico, só que nesse momento uma visão da sua mãe aparece, o que milagrosamente acaba curando ela. Depois eles vão para Tóquio, enfrentando a carta sonho. A Sakura descobre que os seus Deus tão Ex recorrentes Machina, são, véi. na verdade, presságios. Depois Sakura e Choran devem fazer uma peça de teatro com os papéis invertidos da Bela Adormecida. Durante os ensaios, eles são atacados pela carta areia. Sakura usa a carta água para enfraquecê-la, então a carta gelo para congelá-la. O plano funciona e a carta é capturada, entregando para Choran como agradecimento. No dia da apresentação, tudo estava bem, até o momento mais esperado do beijo do príncipe para despertar a princesa. De repente, tudo fica escuro, Sakura percebe que não consegue ver nada e que está completamente sozinha. E esta era a carta Trevas. E nada parecia funcionar. Ela estava desesperada e sem saída, até perceber o seu próprio corpo brilhando. Era a carta Luz. Afinal, desde quando o selo foi quebrado, ela sempre esteve dentro de Sakura. Seu propósito era despertar quando ela reconhecesse a luz dentro de si mesma. E agora, Meilin teria que voltar para sua casa. E ela fica muito triste e Sakura quer aproveitar ao máximo o tempo que resta com ela. Afinal, finalmente estão se dando bem. Ela compartilha as memórias do passado com o seu primo. E naquela noite aparece a carta Gêmeos, que devem ser derrotados ao mesmo tempo. Para isso, Meilin e Choran trabalham juntos, o que aumenta ainda mais o laço entre eles, prometendo que voltará para reencontrá-los. E aí temos uma revelação do Quero, dizendo que Chloe Reed criou 2 guardiões, ele que representa o Sol e outro que representa a Lua. E isso vai ser importante, pois estamos chegando no final da segunda temporada. Encontrando Toya, de repente o chão parte e surge a última carta Chloe, a carta Terra. A segunda temporada Como há passou muitas rápido, pessoas velho. por Que ali, 2 a minutos. Sakura usa a carta sono para fazê-las dormir, observando também que as áreas verdes permanecem intactas. Ela descobre que deveria usar a carta Madeira, conseguindo assim aprisioná-la e selar a última carta. Com todas elas reunidas, Quero finalmente assume a sua verdadeira forma. E agora a Sakura deveria escrever o seu nome nas cartas, mas isso teria Também tô com ansiedade, consequências, velho. pois Fala a quando verdade. faz, a atmosfera fica tensa. Mizuki anuncia que Eu sempre fico chegou assim a quando eu hora faço uma do compra online, julgamento velho. final. Temos outro grande plot twist, quando descobrimos que Yukito Comprei um cabo de era, na rede pra ver se verdade, melhora a todo esse internet ali do tempo, PC. o outro guardião das cartas, chegar, né? Yue, sendo o juiz da prova final, onde os candidatos a guardião das cartas deveriam enfrentá-lo e derrotá-lo a qualquer custo. O primeiro a fazer isso é Choran, que apesar das suas grandes habilidades, nada funciona contra ele e acaba sendo facilmente derrotado. E agora era a vez da Sakura, que finalmente profetiza as visões do seu sonho. E o problema é que ele tem controle sobre as cartas também, o que faz o combate ficar muito difícil. Ele revela então que se a pessoa escolhida por Kerberos for vencida, o selo será quebrado mais uma vez e o mundo mergulhará em uma catástrofe. Isso quer dizer que todos aqueles que tiveram contato com alguma carta Chloe esquecerão o amor que sentem pela pessoa mais importante para elas. Ela fica desesperada, mas é incapaz de se soltar, e assim acaba desmaiando. Quando desperta, se encontra um mundo completamente normal, só que ninguém expressa os seus sentimentos, como se todas as emoções construídas ao longo da história tivessem desaparecido. Procurando Yukito, ele não está mais lá, percebendo que está prestes a esquecê-lo também. Então escuta uma melodia e as vozes de todos que ama, e isso a faz despertar. Graças à professora Mizuki, que aquela sua arma, o sino, era um presente deixado pelo próprio Chloe, e ela servia exatamente para essa situação. Determinada
determinada a não esquecer todos aqueles que ela ama, Sakura consegue evoluir o seu báculo e libera todo o poder da carta Vento. E apesar de Yue também conseguir controlar essa carta, o poder dela é demais para ele, o superando e assim sendo derrotado. Sakura finalmente estava pronta, e com isso ela consegue entrar em contato com o próprio Mago Clow. Ele a parabeniza por ter conseguido superar todos os obstáculos, dizendo também que seu báculo tinha evoluído, superar... Mano, eu tenho a impressão que todo anime esse personagem aparece. O cara do óculosinho, do olhinho fechado, cabelinho pra trás. Não sei, eu tenho a impressão que todo anime tem um personagem assim, velho. Esse cara tem todo anime, velho. Todos os obstáculos, dizendo também que seu báculo tinha evoluído por sua própria determinação e poder. E depois desse momento emocionante, ela volta É o professor para a lá de realidade, Yu-Gi-Oh! sendo a legítima Porque lá ele não usa portadora óculos, né? de todas as cartas. O Toya então acaba aparecendo ali e a gente descobre que ele sabia de tudo o tempo todo, do que ela estava O fazendo cara lá de One e de que o Piece. próprio Yukito não era humano também. E assim termina a segunda temporada. E a terceira começa, como sempre, no início das aulas. A Kaho deixou de ser professor e foi estudar no exterior. E também temos um novo aluno, o Ariel Hiragizawa, que veio da Inglaterra e rapidamente cria uma conexão com a Sakura. Ela sente que já o conhece e ele também diz que tem essa impressão. E também tem uma outra aluna nova na turma do Toya, a Naruko Akitsuki. E o livro Clow também tinha mudado e agora leva o seu nome, inclusive sendo capaz de vez em quando se comunicar com o Clow. Então uma chuva intensa começa. Suspeitando de algo estranho, Sakura e seus amigos vão investigar, mas são atacados pela água. Ao tentar invocar seu báculo, Sakura falha e precisa recuar. No dia seguinte, ela se aproxima mais de Ariel. Depois, Yukito vai até a sua casa e quando Toya sai, o Kerberos pede para que eles se transformem em Yue. E o fato é que a sua forma humana não sabe que ele é esse ser, mas quando ele se transforma, ele tem todas as lembranças. Eles então são atacados novamente pela água e a Sakura, agora mais determinada, consegue invocar o seu báculo e percebe que para conseguir usar a carta, tem que transformá-la para o seu nome. Usando fogo, ela consegue evaporar a água e salvar todo mundo. E ela ficou tão esgotada que desmaiou ali mesmo. E até mesmo no outro dia ela estava cansada. E aí tem um episódio bem interessante quando eles decidem fazer ursos de pelúcia. Porque a Sakura queria dar um para o Yukito, mas acaba que todo mundo faz um. Até mesmo o Choran, que por algum motivo sente uma espécie de atração pelo Yukito e decide dar para ele. Só que isso deixa ele muito confuso, ele sai correndo, vê a Sakura e fica mais confuso ainda. Um verdadeiro Bipanic. Só que aí o Yue acaba aparecendo e explica pra ele que o que ele sente é por conta dele ser o guardião da lua e ter o mesmo sangue que o Reed. Então existe essa conexão. Mais tarde, quando a Sakura ia dar o ursinho para o Yukito, ele se transforma em um urso gigante e começa a destruir tudo. Ele se transforma mais uma vez e juntos consegue arrancar a fonte de poder dele. E com tudo isso, o Yukito fica bem confuso mentalmente. E lá está o Toya para ajudá-lo, um clima bem quente entre os brothers, até aparecer a Kitsuki. Mais um triângulo amoroso, não sei não. Depois a Sakura nota que há algo estranho com as cartas Clow que ainda não foram transformadas. Quer então explica que essas cartas precisam de uma fonte mágica e que se não forem convertidas acabarão se tornando apenas pedaços de papel sem nenhum poder. Ela então fica desesperada e começa a transformar todas, mas isso a esgota. E aí retomamos um pouco sobre a história do bisavô da Sakura. Ele acaba se encontrando com o Fujitaka e tendo uma conversa muito emocionante, confessando que ele se afastou da família, pois ele tinha ressentimento com o Fujitaka por não aceitar o casamento da filha. E depois da sua morte tudo piorou. Só que agora ele entende que ele só a fez feliz. E assim eles fazem as pazes. E aí temos mais um episódio com referência a Alice no País das Maravilhas. Acho que as criadoras disso gostavam bastante, né? Depois vai ter um festival de doces na escola e o Quero vai em busca de guloseimas. Só que ele se encontra com um outro guardião, que é basicamente a Não, tudo bem que ele é ano passado, né? Ele tá morto, mas...
Porra, Só que ele se encontra com um outro ainda assim tá guardião, inteiro, que é velho. basicamente a contraparte dele, ficando viciado nos doces e criando uma grande confusão. E a crise existencial do Lee continua. Ele quer descobrir o que ele realmente sente, então ele passa mais tempo com os outros. Só que ele acaba ficando preso com a Sakura dentro de um elevador, e isso faz eles se aproximarem novamente. Um tempo então se passa, ele processa toda essa informação na mente dele e decide que iria contar para a Mei-Lin que ele estava apaixonado por outra pessoa e queria fazer isso presencialmente. Por coincidência, ela acaba aparecendo ali, eles enfrentam alguns contratempos, mas por fim eles acabam conversando. Ele explica a situação e a Mei-Lin aceita meio que numa boa, mas ela sabia. Caralho, mas. Mas ela era maior de idade, velho? Ele explica a situação e a Mei-Lin. Tipo, às vezes ela tava na escola, mas fazendo formação pra professor, né? Aí tudo bem, né? Porque aí você termina a escola, aí você pode continuar estudando na escola, porque a escola também, eu acho, né? Não sei como funciona, mas serve como formação pra professor, né? Depois que você termina a escola ali, já com seus 17, 18 anos, você pode continuar ali pra se formar professor, né? Aceita meio que numa boa, mas ela sabia que essa pessoa era Sakura, ficando por fim muito triste, na verdade, chorando e ficando com a Tomoyo. Mas o Lee agora precisa declarar o seu amor diretamente para a Sakura, o que seria muito difícil. Ele ficava criando coragem e às vezes era interrompido. E também temos todo o plot do Yukito como Yue. Afinal, a magia de Sakura não era forte o suficiente para mantê-lo existindo. Então, aos poucos, ele vai perdendo cada vez mais a sua própria existência naquele mundo. E o Yukito sente muito isso. Ele só não sucumbiu de vez, pois o próprio Toya é quem ajudava, fornecendo a sua maior de própria idade ele era com energia certeza, vital. velho. Mas Imagina um aquilo estava professor muito menor de idade, né? desgastante. O Yukito começa a literalmente desaparecer. Então Toya finalmente revela que ele sabe que o Yukito não é uma pessoa normal. E com isso ele acaba revelando a sua verdadeira forma. O Toya insiste para que ele use da sua energia para ter forças para proteger a sua irmã. Ele recusa em um primeiro instante, mas acaba aceitando o sacrifício. O Toya fica esgotado e ao abrir a porta, a Sakura estava do outro lado ouvindo tudo. Muito triste e se sentindo culpada por tudo aquilo. E para piorar, ela gostava muito do Yukito e nunca tinha assim, revelado. 20 anos pra 16, não sei se eu concordo. 19, 18 é discutível, tá ligado? Assim, havendo um consenso ali, né, velho? Porra, porque, pô, 16 anos também. 16 anos, pra mim, o cara tinha que estar preso, né, velho? 16 anos, tá preso? Não, calma. Já tinha que ser responsável pelos seus atos, tá ligado? Assim, que nem é lá fora, tá ligado? 16 anos, pra mim, já é ali o pré-adultismo, tá ligado? Então, ok, 16 anos. Mas assim, até eu casar com um cara de 19, de 20 anos pra mais, eu já fico com aquela, né, velho? Pô, tá certo isso? Mas, sei lá, velho. A Sakura estava do outro lado ouvindo tudo, muito triste e se sentindo culpada por tudo aquilo. E para piorar, ela gostava muito do Yukito e nunca tinha revelado isso para ele. Então, em uma conversa com o Kerberos, ela reúne forças para fazer isso. Indo em uma atração na escola sozinhos, ela vê o momento perfeito para isso, confessando os seus sentimentos. Ele responde que já sabia sobre isso, mas o que ela sente não é um interesse romântico, mas sim está mais para uma visão paternal sobre ele. Na verdade, ele faz uma relação com a mãe dela. E também diz que um dia ela amará alguém de verdade, confessando também que ele já tem sentimentos por outra pessoa. E claro, este é o Toya. E contudo, agora esclarecido, algo muito estranho acontece, tudo explode e eles começam a tentar escapar dali usando as cartas. Nesse labirinto, a Sakura acaba se encontrando com o Elliot, perdendo então a consciência, acordando sem saber de nada. Então ela tem um momento a sós com o Choran, desabafando para ele, chorando em seu ombro, e assim eles ficam ainda mais próximos. Choran então conta para Tomoyo que ainda não quer revelar os seus sentimentos, pois precisa esclarecer
esclarecer melhor sua mente em relação ao Yukito. Uma nova ameaça acaba aparecendo e mais uma vez, como sempre, Choran e Sakura se unem para conseguir derrotá-lo, saindo vitoriosos, e Tomoe encoraja Choran a confessar seus sentimentos para Sakura de uma vez. E aí chegamos em mais um grande plot twist no desenho. Depois de outra batalha, eles falam que a Sakura evoluiu bastante, mas que ainda falta muito para ela percorrer, e isso deixa ela pensativa, principalmente em relação ao Clow. Voltando então à árvore no templo, ela consegue viajar no tempo mais uma vez, para a época quando Clow Reed estava vivo, e ele sente a sua presença, explicando para ela que ela deve ser paciente, que tudo vai ficar bem e um dia ela será muito poderosa. Ela então testemunha o próprio dia da morte de Clow. O Ye fica desesperado dizendo que não quer outro mestre, mas ele diz que Kerberos irá encontrá-lo e Yue irá julgá-lo, afinal mudanças são inevitáveis. E quando Sakura retorna para o presente, todos ficam chocados, pois o Elliot revela sua verdadeira identidade, sendo a própria reencarnação de Clow Reed, revelando também que ele tem os seus próprios guardiões, o Spinel-san e a Naruko Akitsuki, que revela sua verdadeira forma como Ruby Moon. E o que deixa todos eles mais em dúvida é o do porquê ele está causando todos esses problemas. E ele responde que só irá dizer a verdade se conseguirem derrotá-lo. Usando sua poderosa magia, Elliot traz a noite eterna. Então todas as pessoas que não possuem magia caem em um sono profundo. Ele avisa que se Sakura não superar seu feitiço, todos permanecerão dormindo para sempre. Yue e Kerberos surgem para enfrentar suas contrapartes. A Sakura não queria lutar, mas ela não tem outra alternativa. Só que ela era muito poderosa, sendo ajudada mais uma vez pelo Choran, que também está bem esgotado. As cartas então começam a rodeá-la, demonstrando que elas gostam de Sakura. Então ela percebe que ainda faltava 8 cartas para serem transformadas e decide que irá fazer isso ali mesmo. Dando tudo de si, ela consegue converter 6 cartas, restando apenas a carta Luz e a carta Trevas. Estas que eram as mais fiéis a seu dono original, mas existia uma maneira dela conseguir convertê-las. Afinal, Kerberos e Yue têm os poderes relacionados a essas cartas. Então eles poderiam emprestar esses poderes com ela absorvendo-os pelo seu báculo. Só que se ela não conseguisse converter as cartas mesmo assim, depois eles dizem que o outro começou para hoje. sempre. Então mesmo com muito medo, eles a encorajam. O seu báculo se transforma mais uma vez. E assim começa a transformação, que no meio começa a falhar e ela está quase perdendo, até que o Choran aparece para ajudá-la, relembrando que ela não está sozinha e que ela consegue isso. E com essa... Se bem que faz sentido, né? Pegando pela lógica de pelo algum vídeo que eu vi, não lembro agora, foi quem live ainda, inclusive, você deve lembrar, sobre obras para garotas, né? Anime para menina aqui no caso. Há uma tendência entre as garotas, né? Não sei, eu não lembro se se refere ao mundo todo ou se é mais uma cultura lá, que as garotas gostam mais de um relacionamento entre o mesmo gênero ali, né, velho? O homem e a mulher, as garotas tendem a gostar mais, né, mano? Então, sei lá, às vezes é por causa disso, né? Não sei. Ajudá-la, relembrando que ela não está sozinha e que ela consegue isso. E com essa determinação, ela consegue por fim transformá-las em cartas Sakura. Usando a carta Luz, ela consegue iluminar o céu novamente, rompendo o feitiço de Clow. Este que acaba sumindo sem nenhuma explicação, e o Choran aproveita a situação para finalmente revelar. Cara, eu acho que não, mas depende do porquê, assim. Pegando por minha própria experiência, eu gosto de ver um homem com uma mulher. Agora, quando eu tinha minha fase ali adolescente, que, né, ia escondido e via pô, aquele pornozinho lésbico ali, velho, não podia faltar, porra, tá ligado? Pô, eu não queria ver um caralho na minha tela, né, velho? Então, até ia, né? Pô, nesse tipo de caso, eu entendo. Mas, há casos e casos aí. O seu amor por Sakura. No caso da mulher, eu não sei, tá ligado? Assim, qual é a preferência?
Diferença, né? Aproveita a situação para finalmente revelar o seu amor por Sakura. Essa fica confusa e pensativa. No dia seguinte, eles vão então caralho. até a casa de Elliot. Sei nem E ele quem são, explica né? que todos os problemas que ele causou Loucura. foi, na verdade, um plano do próprio Clow, para que assim a Sakura conseguisse o seu potencial máximo e transformasse todas as Ih, cartas. aí que eu não sei mesmo, Afinal, velho. se ela não fora disso aí, tivesse a K-pop, motivação tô fora. certa, as cartas poderiam acabar não sendo transformadas, tendo seus poderes perdidos para sempre. A Mitsuki também fazia parte desse plano. Afinal, eles conheceram fora do Japão. Mas temos que ver guerreiras do K-pop algum dia, hein? Filmaço, hein? Sempre. A Mitsuki também fazia parte desse plano. Afinal, eles conheceram fora do Japão e foi ele quem deu o sino bom, para aí, ela parece ser exatamente bom mesmo. para aquela situação. Ainda tá no ele top também 10 tem do uma IMDb. conversa sós com o Dewey. Afinal, ele era muito devoto ao Clow Reed, se perguntando o porquê ele não assumiu as cartas ao invés de escolher um sucessor. E ele explica que, apesar de ser uma reencarnação, ele não é exatamente Clow Reed. Dewey tem que aceitar que o seu verdadeiro amo já morreu e que as coisas agora devem mudar. E também temos finalmente o desfecho de Lee com Sakura. Afinal, ele chama ela para conversar a sós. Ele só agradece tudo que eles passaram juntos e que foi muito bom ter ela ao seu lado, indo embora correndo sem dar a chance dela responder. A Sakura fica confusa, mas a Tomoyo liga para ela explicando que o Lee na verdade vai voltar para Hong Kong. Por isso que ele estava agindo tão estranho. Ela fica muito triste e suas lágrimas com sua emoção acaba criando uma magia no chão, revelando uma nova carta. E com ela sabe o que fazer. Indo correndo até o aeroporto, ela se encontra com o Lee, que finalmente presenteia ela com um ursinho, para a pessoa que ele verdadeiramente ama. E assim como terminamos Sakura Card Captors. E eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver bastante comentários, eu também posso fazer a história de Sakura Card Captors Clean Card. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Também comentem quais os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perdê-los. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão. E Coração de tchau! melão, é. Por que coração de melão? Não peguei essa. Muito bom, bom vídeo do Conversa Tu, né? É, fora da história. Muito bom, velho. Parece interessante. Pretendo também ver um dia, né, velho? Eu já ouvi falar algumas vezes, né? Alguns vídeos sendo citados essa obra, Sakura Card Captor. Clássico, né, velho? Tá ali. Quer dizer, um anime clássico, né? Mas talvez seja um clássico mesmo, né? Desse gênero, né? Antigo e sempre citado em alguns vídeos aqui, outro ali, né? Muito bom, maneiro. O homem é um cavalo forte de coração.